A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. E do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo o número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações além todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer, até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando essa nossa live para as pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem adulterar e sem acrescentar nada nas Escrituras Sagradas. E lembrando
lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês, que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que, além de discípulos e amigos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vou estar fazendo aqui mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração para dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao a primeira oração, oração de número 19. Vamos aqui na oração de número 19, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que seja destruída toda a obra imunda e maligna que estiver na vida dos fiéis membros, dos verdadeiros adoradores que estão conectados nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD, e que haja o poder
o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando desse espírito maligno, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando. Hoje estaremos sorteando o rebanho de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Escolha agora um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 e em Provérbio 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu o primeiro número, 19 no rebanho ímpar e 20 para o rebanho de número par. Vamos aqui no livro para os rebanhos poderem meditarem. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômio contém 34 capítulos. Vamos aqui no livro de Deuteronômio. Capítulo 20 do livro de Deuteronômio para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Deuteronômio, capítulo 20, contém 20 versículos. Que diz assim, leis de guerra. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: e qual é o homem que está noivo com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, estão designados os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares contém 8 capítulos. Livro de Cantares, Cantares de Salomão. Vamos aqui no capítulo de Cantares. Capítulo 6 do livro de Cantares, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Cântico dos Cânticos de Salomão. No capítulo 6 contém 13 versículos, que diz assim nos versículos 3, 4 e 5. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Formosa és, meu amor, como Tirza. Aprazível como Jerusalém, terrível como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e não há estéril entre elas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas
verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Saiu agora o rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vão estar aqui meditando no livro de Joel, que contém 3 capítulos. Livro de Joel, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, fala sobre a praga dos gafanhotos. Nos versículos 8, 9 e 10, diz assim: lamenta como a virgem que está vestida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu contém 2 capítulos. Capítulo 2 do livro de Ageu. Não deixem de curtir essa nossa live, se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos, que diz assim, fala sobre a glória do segundo templo, maior que a do primeiro. Nos versículos 3, 4 e 5. Diz assim, quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josedaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios contém 13 capítulos. Segunda Coríntios, capítulo 8. Para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. 2 Coríntios, capítulo 8, contém 24 versículos, que diz assim, coleta em favor da Judéia, nos versículos 5, 6 e 7. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus, e de maneira que exortarmos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça em vós. Portanto, assim como em tudo abundeis em fé e em palavras, em conhecimento, em toda a diligência e em vosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei lendo para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo
para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei lendo para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falou mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 5. Vamos aqui na oração de número 5, que diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E chegue a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24. Saiu agora o rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vão estar aqui meditando no livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué contém 24 capítulos. Capítulo 22 do livro de Josué para o rebanho de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Josué, capítulo 22. Vamos aqui no livro de Josué, capítulo 22. Contém 34 versículos. Que diz assim: o altar do testemunho. Nos versículos 18, 19 e 20. Para que hoje deixais de seguir o Senhor, será que rebelando-vos hoje contra o Senhor, amanhã ele se irará contra toda a congregação de Israel. Se é, porém, que a terra de vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar além do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, transgressão
tocante ao anátema, não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu só na sua iniquidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Esther, 10 capítulos. Esther contém 10 capítulos. Capítulo 9 do livro de Esther para o rebanho de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Esther, capítulo 9, contém 32 versículos, que diz assim, fala sobre a festa de Purim, nos versículos 20, 21 e 22. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos que de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mês do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e o luto em dia de festa, para que os que fizessem dias de banquetes e de alegria, de mandarem presente uns aos outros e dádivas aos pobres. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes contém 21 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu Juízes, capítulo 6, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Juízes, capítulo 6, contém 40 versículos, que diz assim: um anjo fala com Gideão. Nos versículos 12, 13 e 14. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Filemão, um capítulo. Livro de Filemão contém apenas um capítulo. Livro de Filemão com um capítulo, para os rebanhos de número 17 e 18 estarem meditando. Filemão contém 25 versículos, que diz assim: o carinho por Filemão, nos versículos 7, 8 e 9. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas,
Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora, perdão, e também agora prisioneiro de Jesus, o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, um capítulo. 2 João contém um capítulo. Vamos aqui no livro de 2 João, com um capítulo apenas. Contém 13 versículos, que diz assim: como devemos perseverar no amor e na fé. Nos versículos 5, 6 e 8. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar, e 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de João, 21 capítulos. Livro de João contém 21 capítulos. Capítulo 14 do livro de João. Capítulo 14 do livro de João contém 31 versículos, que diz assim, que o Senhor Jesus encoraja seus discípulos. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejas vós também. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vão estar aqui meditando no livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias contém apenas um capítulo, que contém 21 versículos, o livro de Obadias, que diz assim, fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 14, 15 e 16. Nem parar nas encruzilhadas, para exterminares o que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto, para todas as nações, como tu fizeste, assim se falar contigo, e a tua recompensa cairá sobre a tua cabeça. Porque como vós bebestes no meu santo monte, assim beberão também de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivesse sido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vou apresentar para vocês a denúncia de número 76. Atenção nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 70 denúncias, que o prêmio somado delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles ou que eles são dela, vão ser 2 vezes mais condenados do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar a verdadeira igreja do Senhor Deus. Se a sua igreja,
o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus ou Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco no versículo 3 a 15, e em Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 37, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar de todo espírito do mal, e haja a paz em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem em um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem manipulação, sem religiosidade nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Graças a Deus. Vamos aqui dar continuidade nos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu agora o livro de 2 Reis, 25 capítulos. 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 12 do livro de 2 Reis. Capítulo 12 contém 21 versículos. As reformas de Joás, nos versículos 2, 3 e 4. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não foram tirados, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro das ofertas sagradas, o dinheiro do resgate de cada pessoa e de todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live. Saiu agora o livro de Sofonias com 3 capítulos. Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sofonias. Vamos aqui ao capítulo de Sofonias. Capítulo 1 do livro de Sofonias. Capítulo 1 contém 18 versículos que fala sobre os castigos de Judá. Nos versículos 2, 3 e 4. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar e os que causam tropeço juntamente com os ímpios. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel, 31 capítulos. Primeira Samuel, capítulo 30. Vamos aqui, 1 Samuel, capítulo 30. Contém 31 versículos, que diz assim, fala sobre a lei da divisão do despojo, nos versículos 23, 24 e 25. Porém, Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos. E quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte do que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão, o que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto, pois, por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Saiu o livro de Jeremias, contém 52 capítulos. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Capítulo 24 do livro de Jeremias. Vamos aqui no capítulo 24 do livro de Jeremias. Contém 10 versículos no livro de Jeremias, que diz assim, fala sobre as 2 cestas de figo. Nos versículos 3, 4 e 5. E disse-me o Senhor, que vês tu, Jeremias? E eu disse, figos, os figos bons, muitos bons, e os ruins, muitos ruins, que não se podem comer de ruins que são. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecereis aos de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o bem, para o seu bem. Porei os meus olhos sobre ele, para o seu bem, e os farei voltar a esta terra. Edificá-lo-eis e não os destruirei. Plantá-lo-eis e não os arrancareis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Capítulo 4 do livro de Malaquias. Contém 6 versículos, de versículo 3, 4 e 5. 4, 5 e 6, perdão. Fala sobre o dia do Senhor. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixe de escolher o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 18 do livro de Êxodo. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, capítulo 18, que contém 27 versículos, que diz assim: o sogro de Moisés lhe traz a família. Nos versículos 2, 3 e 4. E Jetro, sogro de Moisés,
tomou a Zipora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviará, com seus 2 filhos, dos quais um se chamará Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamará Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João contém 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 João. Capítulo 3 do livro de 1 João. Capítulo 3 contém 24 versículos, que fala assim, fala sobre o amor do Pai, nos versículos 1, 2 e 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica a si mesmo, como também Ele é puro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Miqueias contém 7 capítulos. Capítulo 6 do livro de Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Contém 16 versículos. Acusações contra Israel. Nos versículos 2, 3 e 4. Ouvi, montes, a demanda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma demanda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O povo, ó povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei, testifica contra mim, pois te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e enviei adiante de ti a Moisés, Arão e Miriam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gálatas, 6 capítulos. Gálatas contém 6 capítulos. Capítulo 6 do livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6. Contém 24 versículos que fala conselhos aos filhos e aos pais. Contém 24 versículos que diz assim, nos versículos 2, 3 e 4. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito bem, muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus contém 28 capítulos. Capítulo 21 do livro de Mateus. Capítulo 21 contém 46 versículos, que diz assim, que fala que a autoridade questionada do nosso Senhor Jesus o Cristo. Nos versículos 24, 25 e 26. E o Senhor Jesus respondendo disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes também, eu vos direi, com que autoridade faço isso? O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes?
E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, contém 18 versículos, que diz assim: a vinda do Senhor e a ressurreição, nos versículos 14, 15 e 16. Porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizendo-nos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Vamos aqui ao último livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, 16 capítulos. Capítulo 8 do livro de Marcos. Capítulo 8 contém 38 versículos, que fala sobre a confissão de Pedro, nos versículos 28, 29 e 30. E ele responderam João Batista, e outros Elias, mais outros dos profetas. E ele lhes disse, mas vós que dizeis? Quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhes disse, tu és o Cristo. E admoestando-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora estarei apresentando para vocês a revelação das nossas denúncias, que diz assim. Essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui para a apresentação de mais uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas estão apresentando em canais virtuais. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 81, que diz assim: atenção, com as mais de 70 denúncias, afirmações e desafios das 12 igrejas virtuais com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81. E também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo, com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós, das 12 igrejas virtuais, temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10, com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós
das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus como ele é, em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, com foco nos versículos 21 a 26, 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, com foco no versículo 20, Mateus 16, com foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco no versículo 20 e 23, e em 2 Crônicas 24, com foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais, e anular com base na Bíblia Sagrada os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro, e anuncia essa mensagem número 42 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher o número de 1 a 24 para agora. O Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 24 para agora. Você está recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Se você escolheu o número 13, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 20. Número 3, Cantares, capítulo 6. Número 18, Joel, capítulo 1. Número 24, Ageu, capítulo 2. Número 4, 2 Coríntios, capítulo 8. Número 5, Josué, capítulo 22. Número 8, Esther, capítulo 9. Número 10, Juízes, capítulo 6. Número 21, Filemão, capítulo 1. Número 23, 2 João, capítulo 1. Número 15, João, capítulo 14. Número 19, Obadias, capítulo 1. Número 16, 2 Reis, capítulo 12. Número 6, Sofonias, capítulo 1. Número 11, 1 Samuel, capítulo 30. Número 2, Jeremias, capítulo 24. Número 12, Malaquias, capítulo 4. Número 9, Êxodo, capítulo 18. Número 20, 1 João, capítulo 3. Número 17, Miqueias, capítulo 6. Número 22, Gálatas, capítulo 6. Número 14, Mateus, capítulo 21. Número 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. E número 1, Marcos, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem também a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogma, sem manipulação ou sentimento do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estando aqui presente para estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Agora vamos aqui para nossas finalizações e uns recadinhos finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ a IG1 318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos,
da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário de nossas lives virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de cada um de vocês, por ter continuado comigo, ficado comigo até o final dessa live. Se você chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato, porque foi o Espírito Santo que te trouxe aqui para você ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo nos usar para estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Glórias ao nosso Senhor Deus e aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês nas nossas próximas lives. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.